Queridos, oferta de amor. Antes de começar o culto, eu estava ali ajoelhado e dizendo para Deus o seguinte: Senhor, milhares e milhares de igrejas nesse momento estão te adorando, Senhor. Igrejas grandes, igrejas tecnológicas, igrejas de todo tipo, Senhor. Mas eu queria que o Senhor se agradasse da nossa adoração. E aí Deus falou comigo: oferte o teu coração, e eu vou me agradar. E foi um tempo muito precioso ali, porque isso é verdade. E nós vamos falar exatamente sobre isso. E Deus deu a resposta que eu estava buscando para finalizar a palavra que Ele nos deu para hoje. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Evangelho de Marcos capítulo 12. A gente vai ler a partir do verso 41. Marcos capítulo 12, verso 41 ao verso 44 diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Nós queremos, Senhor, contemplar nessa tarde e noite a Tua glória, Pai, assim como já contemplamos pela adoração e agora pela Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, que for derramada nessa tarde e noite, Pai, encontre em nossos corações, Senhor, terra fértil. Que essa palavra, Senhor, frutifique em nossos corações a ponto de derramar, Senhor, para além de nós mesmos, Pai. Muito obrigado desde já. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor vai falar neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de hoje, eu quero fazer um adendo aqui, uma observação, antes inclusive da gente começar, que ela não tem nada a ver com dinheiro. Ela não tem nada a ver com dízimo. O que a palavra quer nos comunicar hoje é muito mais profundo do que isso, tá? Então tira do teu coração, tá? Algo com relação a dízimo, com relação a dinheiro. Não deixa que o diabo te pegue nessa parte, tá? E por que eu estou iniciando com essa observação? Porque exatamente o diabo ele procura encontrar lugar no nosso coração ou na nossa mente para que fale: olha, hoje eu fui visitar uma igreja lá e falaram sobre dinheiro. Nós não estamos falando sobre isso. Eu quero que você tente sintonizar o nível de profundidade espiritual que a gente vai tentar entrar aqui. Amém? O que está em jogo aqui é muito mais profundo. O que está em jogo aqui é sacrifício de valor. Sacrifício de valor. Não é dinheiro, é sacrifício de valor. E nessa passagem que nós lemos, queridos, a Bíblia diz que Jesus sentou-se diante do gasofilácio, né? Local onde estava havendo o recebimento, né, das ofertas, e ali eram colocadas as contribuições. Era uma caixa de madeira em que as pessoas colocavam moedas ali. Então presta atenção, era muito nítido a quantidade da oferta que as pessoas davam. Por quê? Porque cada vez que você colocava ali um saquinho de dinheiro, aquele saquinho fazia um barulho. E esse barulho denunciava a quantidade que era depositada no gasofilácio. Não existia Pix,
não existia dinheiro em papel. Então cada pessoa levava o seu saquinho. E quando ela soltava na caixa de madeira, fazia um barulho, e aquele barulho denunciava o quanto mais ou menos aquela pessoa estava entregando. E aí uma fila de entrega. As pessoas colocando lá e fazendo aquele barulho, Jesus em frente observando aquilo. Quando chega uma mulher viúva, e ela solta um barulhinho. E esse barulhinho chama a atenção de Jesus. Então esse era o contexto. Isso é o que a gente está, né? Então era o local onde eram colocadas ali as ofertas. E quando eu leio essa passagem 3D, me vem uma coisa à mente. O que Jesus estava olhando naquela hora? Sabe, o que Jesus pensou de tão importante que o fez parar, o fez sentar, o fez observar aquela multidão contribuindo? Eu tenho uma teoria comigo, queridos. Abra sua Bíblia em João capítulo 21, verso 25. Nós estamos em Marcos. Agora a gente vai para João. Olha que coisa interessante aqui. João 21, 25 diz o seguinte: Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam lidos. Por que essa passagem de João me chamou a atenção se nós estamos refletindo na passagem de Marcos? Por quê? Porque parecia algo tão simples. Raciocina comigo, queridos. Jesus curou leprosos, Jesus deu vista aos cegos, Jesus fez o paralítico andar, Jesus acalmou a tempestade, Jesus disse para o mar: aquieta-te. Tudo isso foi registrado. Em João diz o seguinte: olha, e tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa, mas se eu fosse contar tudo, nem caberia nos livros. E a pergunta que eu faço é: o que leva Marcos a colocar na Bíblia o fato do cara que curou leprosos, expulsou demônios, sentar em frente a um gasofilácio e ficar observando as pessoas a contribuírem? Vocês estão percebendo? O que tem de maravilhoso nessa história? Poxa vida, se tudo que está lá é tão lindo e ainda faltou mais, por que Marcos coloca algo tão simples no seu evangelho? Será que não tinha espaço para uma outra cura? Será que não tinha espaço para um outro milagre? Será que não tinha espaço para uma outra grande maravilha? Mas Marcos vai escrever que Jesus senta em frente ao gasofilácio e fica olhando. Cadê o milagre aí? Cadê a maravilha aí? E eu fui perguntar a Deus: Deus, onde é que está o tesouro dessa passagem que fez com que entrasse para a eternidade algo que para nós parece ser tão simples? E eu quero descobrir esse tesouro. Tem algum tesouro escondido aí que eu quero perceber, porque para mim isso parece coisa simplista demais para colocar na história de um homem que fez maravilhas como Jesus fez. E aí eu orei para Deus para pedir esse discernimento. E o Espírito me disse: o segredo está exatamente no que a passagem comunica. E eu perguntei: o que a passagem comunica? A passagem comunica que Jesus está observando aquilo que você oferta para o reino. Essa é a questão. Jesus está observando o que você oferta para o reino. E eu volto a dizer, muito além de dinheiro, querido, não é sobre isso.
Esse é o grande questionamento que as pessoas fazem. Sabe, muitas vezes as pessoas chegam e dizem: pastor, é obrigado eu dar o dízimo. Eu digo: querido, não vou discutir com você sobre isso. Não vou. A casa de oração vai sobreviver com ou sem isso. A gente não fala sobre isso aqui. Mas o que você oferta para o reino, isso Jesus está observando. Isso Jesus está olhando. Isso Jesus está interessado. Isso chama a atenção de Jesus. Isso é sobre a oferta. Isso é sobre o valor da entrega. Nós cantamos aqui: é Ele. Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Será? Será? Será que você colocou o coração no que você cantou? Será que você observou o que você cantou? Essa semana eu estava no supermercado com a Regina e tinha uma música lá. A gente nunca tinha observado essa música. Também não escuta música fora. Hoje a gente não escuta mais. E era uma música que dizia assim: eu tive um sonho, tal, em me jogar do 8º andar. É uma boa ideia. A música tocando no supermercado. A Regina: olha a música aí. É o que devemos fazer, né? Música do Kid Abelha. Depois vocês consultam lá. Eu tive um sonho, me jogava no 8º andar. Ela fala algumas coisas. É o que devemos fazer, é o que devemos fazer. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Mas a questão é: você presta atenção no que você está cantando? Você vive o que você canta? Ah, pastor, é só uma música. Mas nós aprendemos que a adoração é muito mais do que música. A adoração é entrega. E aquela mulher pobre, ela estava adorando a Deus. Agora vamos analisar um pouquinho mais de perto, querido. Eu quero começar com a visão daquela viúva, aquela mulher. A Bíblia não fala muito sobre ela, mas a Bíblia destaca que ela era pobre. Isso significa que ela era necessitada. E por ser necessitada, algumas moedas eram muito importantes para ela. E aqui eu aprendo a primeira lição da minha vida. Ela doou não apenas moedas. Ela colocou fé. Ela colocou esperança no altar. Ela foi ao altar e colocou ali a sua esperança. Por que você acha que no Velho Testamento Deus diz assim: olha, oferte um cordeiro? Porque aquela população era praticamente agropastoril. E o cordeiro, e era o primeiro cordeiro que eles precisavam oferecer. Então eles não sabiam se iam nascer outros ou não, mas eles falavam o seguinte: o primeiro é de Deus. Eles não estavam ofertando somente um cordeiro, eles estavam ofertando ali fé, eles estavam ofertando ali esperança. E sabe qual é uma das coisas que eu aprendo também? Aquela mulher estava ofertando aquilo que ela estava carente. Você sabe qual é a maior carência do ser humano hoje? Sabe? Eu vou te dizer. A maior carência do ser humano hoje, pasmem, é tempo. É a maior carência. Olha que coisa tremenda. A maior carência do ser humano é exatamente aquilo que Deus dá em mesma medida para todos nós. O bilionário, ele tem o mesmo tempo do pobre. E o pobre tem o mesmo tempo do rico. Mas é o valor mais escasso que nós temos hoje. E aí eu já faço uma pergunta para você. Deus está comunicando que se você está carente de tempo, talvez seja exatamente tempo que Ele quer que você oferte. Está entendendo? É sobre isso. Aquela mulher era carente de umas moedas. E era exatamente isso que ela estava ofertando.
É como se falasse: eu, mesmo carente de tempo, ofereço a Deus o tempo que é necessário para a honra e glória dele. Então deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele trabalha para te tornar carente. Te tornar carente exatamente nas coisas que você poderia contribuir para o reino. Se você pode contribuir com dinheiro, ele te torna carente de dinheiro para que você não contribua. Por isso existem tantos ricos carentes. Se você pode contribuir com tempo, ele te torna carente de tempo para que você não contribua. Se você pode contribuir com suas habilidades, ele te torna carente, ele rouba as suas habilidades para o mundo. Para que você use as suas habilidades no sucesso e ganho do pão, para que se torne carente em contribuir com as suas habilidades para o reino. Se você pode contribuir com sabedoria, o diabo te torna racional demais para acreditar no sobrenatural. Quantos homens inteligentes eu conheço que se tornaram racionais demais para acreditar que um homem poderia entrar numa baleia e ser jogado em Nínive. E eu conversando com um homem desses, inteligentíssimo, ele chegou para mim e disse: olha, mas eu acho que a Bíblia ela tem algumas passagens que são só ilustrativas. Eu disse: qual, por exemplo? A de Jonas. Você crê mesmo que Deus mandou uma baleia, um peixe grande, e o peixe grande engoliu Jonas e jogou onde queria? Eu disse: meu querido, isso é só uma questão de fé. É só uma questão de fé no poder de Deus. Porque veja bem, você crê que o homem tem poder de construir um pássaro, colocar 200 pessoas dentro do pássaro e levar para onde ele quer e chamar esse pássaro de avião? Claro, existe avião. Pois é. Você crê que o homem tem poder para construir um peixe, colocar 100 pessoas dentro de um peixe e mandar para onde ele quiser e chamar esse peixe de submarino? E você não crê que Deus tem poder de colocar uma pessoa dentro de um peixe e mandar para onde ele quer? Cara, sinto dizer que a tua fé é fraca. Muito fraca. Porque se você for olhar pela sabedoria, você vai estar limitado àquilo que você pensa. E aí, Deus vai te tornando carente. O diabo vai te tornando carente. E nessa carência você diz: eu não posso ofertar a Deus porque eu sou carente disso. Quantas pessoas não se derramam diante do altar? Quantas pessoas não se derramam porque são carentes de fé? É sobre isso. É sobre fé. E para você entender o que é fé, você primeiro se lança. Você primeiro joga o pé e depois Deus joga o chão. É você olhar e falar assim: eu creio. O diabo trabalha para te tornar carente, querido, exatamente nas coisas que você poderia contribuir a Deus. Mas aquela viúva, ela estava dizendo: eu quero ofertar justamente aquilo que tem valor para mim. Eu quero ofertar justamente aquilo que talvez fosse o impeditivo de eu chegar no local onde está estabelecido o trono de Deus. É isso que eu quero ofertar para Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 24, diz assim: diz que Deus manda Davi edificar um altar na eira de Araúna. Todo mundo sabe aqui o que é eira, quem é do interior sabe, né? Eu não sou do interior não, mas eu fui olhar o que é. Todo mundo sabe. Né? Agora os mais velhos aqui vão lembrar do termo, né, sem eira nem beira. Eu e a Regina, nós estamos ministrando o curso de noivos, né? Só jovenzinhos, só jovens. Aí eu falo uma coisa que é de 1900 e bolinha. Aí ele chega assim: recentemente, né, pastor? Recentemente, né? Aí eles riem, dão risada. Então, quem é do tempo do recentemente vai lembrar, né, que tem um termo que diz assim: fulano é sem eira nem beira, né? Eira era um local destinado a você malhar os cereais, a você cuidar dos cereais. Então você tinha
o seu terreno, você tinha a sua plantação e existia a eira, que era o local onde você pegava os cereais e você tratava os cereais lá para comer, chamava eira. E beira era uma passagem do teto das casas, que as casas ricas tinham, que não deixava que a chuva caísse dentro da casa. Então, o termo sem eira nem beira, quando a pessoa era muito pobre, significa que na casa dela não tinha nem a eira para tratar os vegetais, né? Os cereais, e nem tinha a beira, né? Então aqui em Crônicas 21, 24, Deus diz para Davi assim: Davi, tem um cara chamado Araúna, e você vai lá, você vai edificar um altar na eira do Araúna. Só que Davi era rei nessa época, já era rei. Então Davi chega para Araúna e diz assim: olha, Deus mandou eu edificar um altar na tua eira, então vende para mim um pedaço do teu terreno lá, da tua eira. E aí Araúna, quando olha, disse: não, meu rei, eu vou te dar esse terreno, eu vou preparar tudo, eu vou fazer tudo do jeito que o senhor quiser. Do jeito que o senhor quiser eu faço. Olha o que ele diz no verso 23. Araúna dizendo: que o meu senhor e rei fique com ele, com a terra, e faça o que parecer bom aos teus olhos. Eu darei os bois para holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta e cereal. Tudo isso eu te dou. Aí quando Davi poderia falar: opa, maravilha, está resolvido. Olha a resposta tremenda de Davi no verso 24. Davi diz assim: eu faço questão de pagar. Eu quero pagar o preço justo, pois eu não oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi está dizendo assim: o sacrifício precisa ter um custo. E esse custo quem precisa pagar sou eu. Hoje nós estamos terceirizando até oração, querido. Pastor, você pode orar pela minha filha? Porque a minha filha está meio adoentada? Eu digo: claro, mas só uma perguntinha: você tem orado por ela? Hoje nós estamos terceirizando os custos do sacrifício. E Davi olha e diz assim: não, eu não quero oferecer a Deus nada que não me custe. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: aquela viúva, ela ofereceu o que realmente lhe custava. Aquela viúva, ela foi rica na sua pobreza. Aquela viúva, ela foi generosa em meio às suas necessidades. Todos deram o que lhe sobrava, disse Jesus, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E Jesus está observando aquilo que você oferta para o reino. Ele está observando. Segunda coisa que eu aprendo aqui: Deus quer a tua vida no altar. Independente das tuas necessidades, Deus quer a tua vida no altar. Se você se acha muito ocupado para ir para a igreja por causa do seu trabalho, dos seus estudos, ou até mesmo você não quer ir à igreja por causa de alguma decepção que você teve, Deus está dizendo para você: oferta a tua decepção. Oferta isso no altar e eu receberei. E te trarei alegria. Aquela mulher estava extremamente necessitada, mas onde é que ela estava? Ela estava no templo ofertando. Talvez você esteja pensando agora: ok, pastor, mas o que eu tenho é tão pouco. Talvez você ache que suas habilidades não sejam necessárias. Talvez você ache que os seus dons, seus talentos não sejam bons o suficiente. Pois eu quero te dizer uma coisa, querido. Para de menosprezar os dons e os talentos que Deus te deu. Para. Efésios 2:10 diz que Deus te fez para que de antemão você andasse nas boas obras. De antemão. E boas obras não é só fazer aquilo que
o bem aos outros não. Boas obras pode ser uma pequena parcela, mas ela, junto com as obras completas, ela se torna uma grande obra. Boas obras também é andar e refletir a glória de Deus, querido. Por isso, Deus não abre mão da tua fé. Deus não abre mão. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, é interessante a gente perceber que a grande necessidade momentânea daquela mulher era a sede. Ela estava num poço buscando água. E ela buscava água meio-dia. Por quê? Porque ela era tão excluída, que ela tinha que ir meio-dia, porque ninguém buscava água meio-dia. As pessoas buscavam água cedinho, antes do sol subir, ou então à tardinha, quando o sol começava a descer. Mas aquela mulher ia meio-dia, porque ela já era excluída da própria sociedade dela. E Jesus chega lá e marca um encontro com ela, e Jesus fica esperando aquela mulher. E aquela mulher chega morta de sede. Jesus olha para ela e diz: ei, dá-me de beber. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço as tuas necessidades. Mas antes de tudo, faz o seguinte: seja generosa com as tuas necessidades, que eu farei muito mais com você. Jesus estava dando a oportunidade dela ser generosa naquilo que ela estava necessitando. E aí ela olha e diz assim: como você, sendo um judeu, pede que eu lhe dê de beber? Jesus diz: se você soubesse com quem você está falando. E as coisas se desenrolam de forma tal que aquela mulher solta o cântaro e sai correndo anunciar o nome de Jesus em toda Samaria. Sabe o que aquela mulher estava fazendo? Aquela mulher estava dizendo, ela olhou para ela, quando ela viu que ela estava diante do Cristo, ela disse: o que eu tenho para ofertar? O que eu tenho para ofertar? Eu tenho uma boca para ofertar. E eu vou ofertar aquilo que eu tenho. E ela começa: ei, eu encontrei. Percebe? Isso é ofertar a Deus aquilo que arde no seu coração. O que você tem para ofertar? Você tem uma boca? Você tem um coração cheio? Ou amanhã você vai voltar para o seu trabalho como se nada tivesse acontecido? É triste. Outra coisa importante nessa passagem é que Jesus ele apresenta um novo conceito de dar muito ou de dar pouco. Enquanto a Bíblia diz, aquela mulher ela deu 2 moedinhas de pequeno valor, Jesus disse, ela deu muito mais do que os outros. Que conceito é esse? Enquanto nós achamos que dar muito tem a ver com quantidade, Jesus diz que dar muito tem a ver com sacrifício. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Se alguém quiser completar, pode completar. Porque a gente vai... Certa vez a gente marcou um faxinão lá na igreja antiga. Lembram disso? E aí o faxinão estava marcado para 8 horas da manhã. Eu e a Regina chegamos 7h30. Eu disse: amor, vai no supermercado, compra um bolo, compra suco, alguma coisa. O pessoal que for chegando aqui tem o que lanchar e tudo, e deixa que eu vou abrindo aqui a igreja, não tá certo. E aí deu 7h30, 7h40, 8, 8h10, 8h15, ninguém chegava, e eu arrumando lá as coisas, eu dizendo: Senhor, isso não tá certo, Senhor, isso não tá certo. E aí era um sábado, e eu ainda tinha que fazer a pregação do domingo. Eu disse: Senhor, isso não tá certo e tal, eu ainda tenho muita coisa que fazer, e não chega ninguém, e eu afastando as mesas e varrendo e dizendo: não, Senhor, não, isso está errado. Eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: filho, ei filho,
Eu estava murmurando tanto que eu nem ouvia. Ele dizia, não, está errado, Senhor, isso aí, tá vendo, Senhor, tá vendo, não sei o quê. Filho. Aí, o que foi, Deus? Eles vão chegar. Era só para testar o teu coração. Na mesma hora, pá, chega um, chega outro. Eu estava ofertando. Eu estava no altar ofertando. Ei, eu não estava ofertando pouca coisa, não. Aquelas pessoas que estavam ofertando muito. Mas Deus estava dizendo assim, ei, eu estou observando. Eu estou observando a tua oferta aqui, cara. Cadê o coração que eu estou procurando? Eu disse, Senhor, falhei. Percebe sobre o que nós estamos falando? Eu estava ofertando, querido, mas faltava o meu coração nessa oferta. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa nada de você que não venha do teu coração. Nada. Mas se vier do teu coração, Ele também não precisa, mas Ele aceita, mas Ele recebe. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas eu quero contar também sobre uma outra oferta. Essa não é minha, não. Quem chega cedo aqui sabe que eu gosto de ficar lá na frente. Dou um abraço, dou um cheiro para quem vai chegando. E aí teve um domingo que chegou uma irmãzinha já idosa, uma viúva, numa mototáxi. E a moto vinha, a irmãzinha eu olhando assim, a irmãzinha, quando a moto parou ali, a irmãzinha tirou, desceu, entregou o capacete, veio, me deu um abraço, me deu um beijo e disse a seguinte coisa: pastor, eu não podia faltar hoje, porque hoje é ceia, né, pastor? Aquilo tocou meu coração de uma forma tão grande. Eu disse, Senhor, uma viúva. Eu disse, Senhor, obrigado. Porque ainda existem pessoas que ofertam diante de ti. Ela disse, eu não poderia faltar hoje, pastor, porque hoje é ceia, né? Aí eu disse, hoje é ceia, entra, meu querido. Olha, feriu o meu coração de amor. E eu tenho certeza que feriu o coração do Pai em amor. Aquilo foi como uma flecha de alegria no meu coração. Deus ainda levanta viúvas que ofertam. Sabe? E essa viuvinha mora longe. Eu fico imaginando de moto de lá até aqui e tal. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amados, enquanto todos estavam enxergando as ofertas que eram dadas, enquanto todos estavam enxergando o tilintar do gasofilácio, Jesus estava enxergando a fé por trás das ofertas. Jesus estava enxergando o coração por trás do sacrifício. A oferta daquela viúva denunciava a sua confiança em Deus. A oferta da viúva mostrava para Jesus a alegria em Deus. A oferta daquela viúva expunha o amor dela pela casa de Deus. A oferta daquela viúva alegrava o coração de Cristo. Ela não buscava reconhecimento, ela não buscava aplausos, mas no silêncio e no secreto, ela buscava honrar a Deus. Era isso, a busca dela era essa. E sabe o que eu aprendo aqui? O valor espiritual da tua oferta supera o valor material da tua oferta. Queridos, se tem mais uma coisa que me chama a atenção aqui. No verso 43, a Bíblia diz: chamando a si os discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros.
Você consegue visualizar essa passagem em 3D? Quando eu estava lendo essa passagem em 3D, Jesus sentado, todo mundo ofertando. Quando chega aquela viuvinha que coloca ali 2 moedinhas, na minha interpretação, Jesus deu um pulo. Pá! Ele olha para os discípulos: vocês viram? Vocês viram aí? Ei, vocês viram? Essa mulher deu mais do que todo mundo. Ela ofertou mais do que todo mundo. Porque, ei, vamos começar a ler a Bíblia em 3D, pessoal. Sabe, porque a letra pela letra, ela é morta. Sabe? Mas a letra... Jesus olha para os discípulos e diz: quem o povo está dizendo que eu sou? Aí os discípulos dizem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um mestre, outros dizem que tu és um profeta. Aí Jesus diz: e vocês que têm andado comigo, vocês que estão próximos, o que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não! Jesus diz: isso, Pedrão! E tu, Pedrão, és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, porque eu vim para isso. Foi assim. Foi desse jeito. Aí todo mundo acha que Pedro edificou a igreja. Não, Pedro não edificou a igreja não, leia direito. Pedro reconheceu Cristo. E ele diz: é sobre esta pedra, sobre este reconhecimento, sobre esta revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja. Essa é a pedra. A pedra é a revelação de Jesus, de que Jesus é o Cristo. Essa é a pedra. Não é Pedro, não. E nesse caso aqui, Jesus dá um salto, Jesus estava eufórico, Jesus estava dizendo assim: ei, ela apertou mais do que todo mundo. Sabe por quê? Porque teve um encontro. Teve um encontro. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, verso 23. Olha o encontro que aconteceu. João 4, 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Ei, Jesus estava procurando mais do que quem estava ofertando dinheiro. Jesus estava procurando verdadeiros adoradores. E Jesus, quando olha para aquela mulher, quando ele olha para aquela viúva, ela encontra ali uma verdadeira adoradora. E aí isso faz com que Jesus pule e diga: ei, encontrei. Vocês viram? Ela doou mais do que todo mundo. Ela deu o seu coração. Ela colocou o coração nisso. Então Jesus fica eufórico. Aí ele chama os discípulos e ele diz: vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu procuro? E a boa notícia, queridos, é que Deus continua procurando verdadeiros adoradores. E quando você o adora em espírito e em verdade, Ele continua observando e Ele continua dizendo: tá vendo? Uau, encontrei! E a adoração, ela vem pelo sacrifício do altar. Jesus havia encontrado naquela viúva pobre um verdadeiro coração de adorador. Agora presta atenção a uma coisa: todos ali estavam ofertando alguma coisa. E o detalhe precioso dessa passagem é que eles estavam ofertando muito. Mas Jesus conseguiu enxergar alguém que, além da oferta, entregava também o coração. Essa passagem nem fala daqueles que não ofertavam. Porque dentro das igrejas
Existem aqueles que chegam, sentam, levantam e vão embora. Chegam, sentam, levantam e vão embora. Volto a salientar, não estou falando de dinheiro. Não deixe o diabo roubar essa palavra do teu coração. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que você tem colocado diante do altar de Deus? Será que o que você tem ofertado é suficiente para levantar Jesus eufórico e dizer: uau, você ofertou? Ou Jesus continua olhando e diz: o próximo, por favor, o próximo, por favor, o próximo. No encontro que Jesus teve com a mulher do vaso de alabastro, olha só que coisa legal. A Bíblia diz que aquela mulher do vaso de alabastro, ela derramou um perfume de grande valor. Já a viúva pobre, a Bíblia diz que ela derramou 2 moedinhas de muito pouco valor. Qual é a questão aqui? A questão não é a quantidade ou o valor, a questão é o derramamento. É o que você derrama. Agora pega essa verdade. Você quer ter mais de Deus? Dê mais de você para Deus. Nós queremos tudo de Deus, mas nós não entregamos quase nada. E agora, queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Existe um gasofilácio espiritual. Um lugar espiritual em Deus em que você se levanta e você oferta a Ele o que é especial para você. E eu quero dar aqui alguns exemplos, tá, para facilitar a sua oferta. Talvez a sua carência hoje seja de tempo de qualidade com o Senhor. Talvez essa seja a sua grande carência. Ou talvez a sua carência seja um vício, que talvez você carrega com você e que você não consegue largar. Ou talvez a sua carência seja se posicionar verdadeiramente como cristão em sua vida. Eu não sei. Mas existe um gasofilácio espiritual em que Deus espera que você oferte aquilo que você tem dado mais valor a Deus. Aquele jovem rico, ele diz: Senhor, em tudo isso eu tenho observado. Jesus diz: vai, vende tudo e segue. E aí algumas pessoas chegam e dizem: então quer dizer que eu tenho que fazer voto de pobreza? Não. Jesus não disse vai e vende tudo para Pedro. Jesus não disse vai e vende tudo para João. É porque aquilo era que separava aquele homem de Deus. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: cara, eu conheço o teu coração. Eu sei onde você é falho. E se é isso que te torna longe de mim, cara, se desfaz disso e vem para cá. Mas aquele jovem rico pensou bem e disse: é demais para mim. Então talvez tenha algo que te distancie de Deus hoje. E que Deus está dizendo para você: abre mão disso. Abre mão disso. Vem para cá. É sobre isso. Se tiver algo que você tem valorizado em sua vida mais do que a Jesus, eu quero te convidar a vir aqui para frente e entregar nesse gasofilácio espiritual. Pode subir o louvor. Eu quero convidar você a abrir mão do que tem te distanciado. Quando perguntaram para Jesus qual o maior dos mandamentos, Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se Deus está te mostrando nesse momento que você precisa dar menos atenção a certas coisas e mais atenção a Ele, e aí eu incluo também, sabe o quê? Redes sociais, televisão,
séries de Netflix, tá? Coisas que roubam o nosso tempo diante de Deus. Vem aqui para frente. E talvez quando você... Amém, querido. Amém. Glória a Deus. E talvez quando você sair daqui, alguém pergunte: como foi o culto? Talvez a sua resposta seja: o culto foi bom, o culto foi legal. Mas se perguntassem para Jesus: como foi o culto do Márcio? Será que Jesus diria: foi tão bom que eu me levantei e disse: uau, ele deu mais do que todos os outros? Por isso, não é sobre o quanto você oferta, é como Deus observa aquilo que você oferta e como Ele interpreta. Amém, amém. Dar o máximo para Deus é o mínimo que nós podemos fazer. E Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo, Ele toma a iniciativa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não vai pedir nada para você aquilo que Ele já não tenha feito por você muito bem feito. E quando Deus diz: eu quero o máximo de você, Ele diz assim: eu entreguei o máximo de mim para você. O máximo de mim morreu na cruz por você. O máximo de mim derramou sangue por você. Como não amar um Deus desse? Ele nos deu o melhor dele. E o que nós temos dado como resposta a Ele? Deus deu uma oferta de valor pela sua vida. Qual o valor da oferta você tem dado a Deus? Eu quero orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Eu quero me colocar aqui também. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui nós temos pessoas que são necessitadas, mas diante dessas necessidades, elas estão colocando diante do altar espiritual, Pai, e entregando a Ti, Pai, as 2 moedinhas. Oh, Senhor, obrigado, Pai, porque essas 2 moedinhas contêm um coração contrito, alegre, feliz e cheio de fé. Obrigado, Senhor. Obrigado. Recebe a oferta de cada um aqui presente, Pai. Essa oferta que eles estão entregando agora no teu altar, Senhor. E dizendo: Pai, isso não vai mais me tirar do altar do Senhor. Isso não vai mais me distanciar do teu altar, Senhor. Porque nós não podemos nos mover pela necessidade, mas nós nos movemos pela fé e pelo amor em Deus. Oh, Senhor, abençoa cada um aqui, Pai. Abençoa também aqueles que não vieram, Pai, mas que também, Senhor, estão entregando nesse momento, Pai, aquilo que tem de valor para Ti, Pai. Obrigado, Senhor. E sobretudo, Pai, que essas ofertas que estão sendo entregues aqui nesse momento, Pai, suba como aroma suave para Ti, Pai. E que o Senhor receba, Pai, e que alegre o Teu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Tua palavra esconde